canal Memória de Marília está de volta. Eu, João Marcos Gomide, jornalista, ao lado de Ilza Aurora Matos Teixeira, bibliotecária, a nossa colega. Juntos, produzimos este conteúdo Memória de Marília. Qual o objetivo? O objetivo do Memória de Marília é resgatar os principais acontecimentos da história de Marília. Marília, de 4 de abril de 1929, 92 anos de idade. Ilza, hoje temos um convidado muito especial, que é alguém que contribuiu bastante, profundamente, para resgatar toda a história de Marília. Vamos já de imediato colocá-lo na tela. Armando Raineri. E eu gostaria que você fizesse a apresentação do trabalho dele, Ilza. Olá, amigos. Olá, João Marcos. Olá, seu Armando. É uma alegria sempre as nossas lives, né? E hoje ela é muito especial, porque o seu Armando foi um colega, um companheiro de trabalho por um tempo, então a dedicação dele, o amor pela documentação da cidade, a forma como ele conduzia as entrevistas da Comissão de Registros Históricos, ele foi um esteio por muitos anos na comissão. Ele participou desde o início e teve sempre uma preocupação, um cuidado muito grande para produzir os documentários, né, os vídeos que são base de muitas pesquisas. Então, é uma alegria muito grande ouvir hoje o seu Armando, que tem a história viva na memória. É um prazer estar aqui com o senhor, seu Armando. É um prazer também, João Marcos. Boa tarde. Vamos ouvir a palavra dele, então. Boa tarde a todos. Boa tarde, João Marcos Gomide, a minha ex-colega de Câmara, né, a bibliotecária Ilza. E eu gostaria de me apresentar, então, começar por dizer, né, de onde eu vim, como é que foi mais ou menos a minha vida. Eu nasci em Ibitinga, a capital nacional do bordado, dia 25 de novembro de 1940. Vim para Marília com 15 anos, porque aqui já existia uma indústria fabricando macarrão, que era da minha família, que veio para cá aos poucos, né? Iniciando com meu irmão mais velho, Romildo Raineri, e depois, de vez em quando, vinha mais um que meu pai mandava embora para cá, para Marília, para trabalhar. E eu fui o último, porque eu, dos 7 irmãos homens, eu sou o mais novo. Nós éramos em 12 irmãos. Hoje, infelizmente, somos em 4. Mas eu vim para cá e comecei a trabalhar. E como que eu entrei na política? Então, vamos começar também do começo. Porque na minha família, o primeiro político que ingressou, né, na política foi o meu cunhado Eulier Ubaldo Guidi. Foi vereador. Ele, inclusive, foi um presidente da Câmara Municipal de Marília. Depois, o meu irmão, o Romildo, também foi eleito vereador, né? Mas não pegou, não teve a direção da Câmara como presidente. Depois, o meu irmão, o Santo Raineri Primo. Infelizmente, o Santo faleceu com 42 anos, dentro da legislatura da vereança dele. Depois, então, por algum motivo, não sei porquê, nunca pensei em participar da política, mas o meu amigo Aldo Pedro Conelian, o deputado Doreto Campanato, que infelizmente perdemos a presença dessa figura assim grandiosa dentro da política de Marília, foram na minha casa e me convidaram juntamente com mais 1 ou 2 amigos dele da política na época, me convidando para entrar na vereança. Eu não acreditei muito, mas aceitei o convite de bom grado, porque vinha de 2 grandes políticos dentro da Câmara Municipal de Marília e da Câmara Federal de Brasília. Então, fui eleito e, nesse meio de tempo, o Aldo Conelian foi eleito o presidente da Câmara. E o Aldo, pensando em continuar um trabalho que já vinha sendo feito pelo nosso fotógrafo maior aqui de Marília, ele resolveu seguir os passos do seu Sebastião Carvalho Leme
e colocar na Câmara Municipal a Comissão de Registros Históricos, porque o seu Sebastião, ele já vinha fazendo um serviço espetacular em termos da memória de Marília, só que não era uma coisa oficial. E o meu amigo Aldo Cornelian criou essa comissão e, não sei também por que motivo, né, me convidou para ser o primeiro presidente dessa comissão. E eu, é claro, não poderia, como ele já tinha me convidado para vir para a política e ser vereador, eu não tinha como não aceitar essa incumbência do meu amigo Aldo Cornelian. E então, além de vereador, eu fui o primeiro presidente da Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal e da cidade de Marília. Olha, essa informação é histórica, importante, e esse conteúdo também extraordinário, porque mostra, e a gente está vendo fotos, momentos desse início da comissão. Esse trabalho eu considero extraordinário, sensacional. Precisamos sempre resgatar a história nossa. Não é só a história de uma cidade, a história de uma família, de pessoas a história de um bairro, história assim de uma região. Porque você conhecendo a história, você começa a compreender. Ao conhecer o passado, você passa a compreender um pouco do seu presente e um pouco do seu futuro. Eu, nesses tempos recentes, especialmente senhor Armando Raineri, por conta até da própria pandemia, que a gente ficou muito tempo em casa, mais do que o habitual, eu passei a ler muitos livros, mais do que o normal, para conhecer histórias não só do Brasil, história de outros lugares, de outros países. E isso, quando você faz essa leitura, quando você toma conhecimento disso, você passa a entender por que aquele país chegou naquela situação, por que as cidades chegaram naquela situação. Então, eu particularmente fico assim, muito feliz, muito contente com a ajuda da Ilza, essa nossa valorosa colega, de poder reunir aqui, atenção, o primeiro presidente da Comissão de Registros Históricos de Marília, o senhor Armando Raineri, que fez a coleta de fotos, que participou da gravação de muitas entrevistas com pioneiros, com pessoas que foram importantes para a nossa cidade. Não é verdade, Ilza? Eu queria também um pouquinho da sua opinião aí sobre isso aí. Muito importante, e nós temos hoje, graças a esse trabalho do seu Armando, com esse pioneirismo, essa visão, né, profético, porque esses relatos de pessoas que foram pioneiras em Marília é o relato vivo, né, a testemunha ocular da história. Essas pessoas que deram esses relatos, eles estão contando aquilo que eles viveram, né, então é aquele olhar de pioneiros mesmo. Importantíssimo, porque a partir dali você pode ter segmentos da construção da cidade, né? Aquele que chegou e foi trabalhar com a carpintaria, aquele que chegou e foi trabalhar como na indústria, outro que chegou. Então, todas essas pessoas contando as histórias, você compõe e recupera aquela atmosfera, né? Que era a Marília nos seus primórdios. E nessa época das entrevistas, né, década de 80, você ainda tinha os pioneiros vivos aqui em Marília, porque chegaram em Marília jovens, né, com seus 17, 18 anos, na década de 29, 30, né, e naquele momento eles estavam ali com 70, 80 anos, né, então ainda tinham a memória viva e podiam relatar. Hoje, o nosso trabalho na comissão, também esse trabalho continuou, houve uma pausa, né, senhor Armando, mas retomamos depois, e esse trabalho já não é mais com os pioneiros, né, que já faleceram, mas os filhos, né, às vezes alguém que prosseguiu naquela área que o pioneiro iniciou. E, portanto, todo esse material é um tesouro para Marília, é uma relíquia, é um trabalho que nós temos mesmo que preservar com muito cuidado. Disponibilizamos, ele foi feito em VHS e depois passamos para o DVD, depois disponibilizamos também na internet, pelo YouTube, no canal da Comissão de Registros Históricos, e hoje qualquer pessoa pode acessar e conhecer. Então, esse trabalho, a gente tem muito carinho por ele e sabe da importância e do valor dessa ideia, e outras cidades já procuraram aqui em Marília
o modelo. Acho que o senhor Armando ficou sabendo, a gente houve cidades que vieram buscar como montamos a nossa comissão de registros históricos, né, para que esse modelo de Marília seja levado para outras cidades, um parâmetro Wilza, de forma de... eu só queria aproveitar até para mostrar uma parte do seu trabalho, do trabalho do primeiro presidente da Comissão de Registros Históricos, Armando Raineri, este incrível relato do senhor Cristiano Altenfelder Silva, um dos primeiros moradores da cidade de Marília, quando ele, gravando ali anos atrás, lembrou a criação da Faculdade de Medicina de Marília. Vamos ouvir aqui um trechinho que foi captado pela Comissão de Registros Históricos da Câmara de Vereadores de Marília, da cidade de Marília, para saber como é que ele lembra daquele momento, qual a explicação que ele deu. Por que Marília ganhou uma faculdade de medicina? Senhor Cristiano, conte para nós. Em 1966, nós vimos a possibilidade de ter em Marília, na região de Marília, uma faculdade de medicina. Naquela ocasião, havia falta de médicos, falta de professores. Os alunos não podiam estudar porque não podiam ir para a capital, despesas maiores e tudo isso. Então tivemos a ideia de criar a Faculdade de Medicina. O que foi feito? Foi no 1966, né? A explicação que ele deu para a formação, ele disse assim, lembrando um pedacinho, Marília não tinha médicos, faltava médicos, então eu falei assim, por que não temos uma faculdade de medicina de Marília? Então eu gostaria de perguntar para o Armando, o senhor Armando Raineri, como é que ele se recorda daquele momento, daquele bate-papo ali que ele conheceu Cristiano Altenfelder Silva. Foi uma entrevista como todas as outras, né, de grande validade, de uma, assim, um retorno, né, à memória de Marília muito grande. Então, a gente sempre tem, assim, uma alegria muito grande de ter participado de muitas outras entrevistas, né, não só dessa, mas de muitas outras que aconteceram durante os primórdios da cidade, e entrevistando, como a Wilza falou, pessoas já que hoje não estão mais aqui, né, e que fizeram, né, a vida de Marília, a construção de Marília, né, através desses pioneiros. É tudo muito gratificante para a gente que fez parte dessa comissão. Muito bem. Queria destacar que a comissão não media esforços. Às vezes, faziam entrevistas no Rio de Janeiro, né, senhor Armando? Precisava viajar, fez também dos distritos, ia em loco para acompanhou aquela excursão também que foi feita, o resgate daquela primeira excursão de 1905. 100 anos depois, a comissão também acompanhou os escoteiros, uma parte do trajeto. Todo esse esforço significa muito, porque o resultado que se tem foi fruto desse esforço, né, das pessoas, desse entusiasmo pelas coisas de Marília, pela história, por mostrar isso de forma didática, de preservar verdadeiramente essas ações. São ações que foram pensadas para o futuro, né, ações de preservação com vistas ao futuro, para a posteridade mesmo. Então, esse esforço é admirável e merece toda a nossa gratidão por termos esse acervo hoje. Ô Marcos, eu queria, inclusive, pedir licença para você, que eu fui o primeiro presidente dessa comissão, mas não poderia ter feito 1/10 sequer se eu não estivesse rodeado de pessoas que eu tenho obrigação de citar aqui. Paulo Correia de Lara, Roberto Caetano Cimino, né? O Toshitomi Gashira também, que fez parte da comissão, né? O doutor Idreno Cavallari, o seu Nelson Fernandes, que era diretor da Câmara,
e principalmente o senhor Sebastião Carvalho Leme, que, como eu já disse, ele foi dos primórdios das pessoas que quiseram, né, através de fotos, como ele era fotógrafo, inclusive inventor da câmera de 360 graus, a primeira do mundo. Hoje talvez tenha, não sei, mas naquela época o seu Sebastião foi o inventor da primeira câmera fotográfica de 360 graus aqui em Marília. E também a dona Rosalina Tanuri. Nós não podemos deixar de agradecer a todas essas pessoas, porque se não fossem eles em volta de mim, eu não teria feito absolutamente nada. Falamos de Sebastião Leme, o fotógrafo. Isso me Sim. remete a um grande jornalista de Marília, Anselmo Scarano, que foi sim, o diretor Scarano também. responsável. Me desculpe, o seu Anselmo também, me desculpe. Sim, e eu tive assim a felicidade de trabalhar no jornal Correio de Marília. Cheguei ali no Correio em 1981, levado pelo nosso colega Rubens Ramos, o Coca, que trabalhava na Rádio Clube de Marília, e ele me levou lá porque ele já conhecia um pouco do meu trabalho como redator, como alguém que estava trabalhando com notícia naquele tempo, me levou para o Correio de Marília e lá fui recebido pelo seu Anselmo Scarano. Então, o seu Anselmo chegou lá com aquele jeito dele e tal. Olha, você está sendo contratado, vai ser um repórter aqui. E comecei a fazer a cobertura esportiva pelo Correio de Marília. Numa equipe, lá em 81, que tinha Jocelim Machado de Oliveira, Luiz Carlos Lopes Martins, Salvador Martins, Célia Ribeiro. Minha amiga era também da Câmara Municipal. Exatamente. Muito tempo a Câmara Municipal, a Célia. Otávio Sesc. Otávio Sesc e tal. E aí, a gente foi ali também recolher na própria internet um depoimento muito carinhoso do seu Anselmo, que hoje estaria aí com 101 anos de idade, já partiu, mas foi uma pessoa que foi muito importante para o jornalismo. Ele que chegou da cidade de Torrinha, de pais italianos. O pai dele nasceu em Nápoles, na Itália, o pai de Anselmo Scarano. A mãe nasceu em Veneza, na Itália, e vieram para o Brasil, e foram morar na região de Torrinha. Aí teve aquela crise de 1929, na Bolsa Americana, e isso abalou economicamente todo mundo. E ele não tinha mais emprego em Torrinha e veio para Marília com a família, ainda menino. E foi recebido de braços abertos no Correio de Marília, o primeiro jornal da cidade de Marília, fundado em 1º de maio de 1928, antes da fundação da cidade de Marília, de 4 de abril de 1929. Então, é uma situação muito rara. É um jornal que nasceu antes da cidade. Então, vamos ouvir como é que o senhor Anselmo conta da sua chegada na cidade de Marília. Eu vim para Marília porque na crise de 1929, o meu pai, que era fazendeiro na Torrinha, comprador de café, ele perdeu tudo que tinha e nós viemos para cá empobrecidos. Eu, minha mãe, meu pai já enfermo, e os meus irmãos. Nós viemos a Marília atraídos por vida nova. Aqui anunciava-se como uma cidade, o Eldorado, que estava surgindo, que oferecia condições, oferecia campo para atividades as quais eu não tinha em Torrinha. A minha família não tinha lá qualquer possibilidade de trabalho. Torrinha é uma cidadezinha pequena, ela constituiu uma população de lavradores, um comérciozinho de portinhas, e não oferecia campo de trabalho para os moços. E minha mãe, então, atraída por Marília, veio para aqui e aqui nos empregou e aqui nós ficamos. Aí está o depoimento do seu Anselmo Scarano. Esse depoimento foi colhido no dia 4 de dezembro de 1984. Eu, nessa época, trabalhava no Correio de Marília. E eu não posso esquecer um outro nome, que também me fugiu à memória ali, mas é o nosso grande companheiro, jornalista José Orcílio, que também esteve na época do Correio naquele tempo.
além de Tony Filho, que era o gestor comercial, e outros companheiros ali. Então, essa é uma lembrança bacana, é um momento legal de ouvir esta pessoa. E o seu Anselmo contou nessa entrevista que ele foi recebido como praticamente um filho do casal que criou o jornal. Raul Roque Araújo, que criou o jornal, e a sua esposa, que não tinham filhos. Então, o seu Anselmo chegou na família para morar na casa deles como praticamente o filho deles. Ele lembra isso lá. Então, é uma coisa muito bacana. E aí eu vou perguntar para o seu Armando Raineri qual é a lembrança, qual é a relação que ele teve ali no passado do seu Anselmo Scarano, um dos mais importantes moradores da cidade de Marília. Bom, Marcos, olha, quando nós viemos para Marília e que o meu irmão Romildo, então, fundou a fábrica de macarrão Pacifício Marília, o seu Anselmo era um grande amigo do meu irmão Romildo, né? E tudo que acontecia na cidade, então o seu Anselmo, é claro, fazia a cobertura, né? E também auxiliado pelo seu Sebastião Carvalho Leme. Inclusive, o seu Sebastião Carvalho Leme também, todo ano, ele lançava uma revista, né? Dizendo dos acontecimentos daquele ano de Marília. Essa revista saiu durante muitos anos. E é claro que ele teve também o apoio, né, do seu Anselmo Scarano para que essa revista saísse todos os anos. Não tenho certeza de quantos anos essa revista saiu. Mas o seu Anselmo Scarano era uma pessoa, assim, espetacular, né? Espetacular. Mente muito aberta, né? A direção do jornal, né, nas mãos dele, durou, eu não sei quantos anos, não tenho bem ideia, mas desde que eu me conheço por gente, que eu vim para cá com 15 anos, e desde que o seu Anselmo faleceu, praticamente esse tempo todo, o Correio de Marília esteve nas mãos do seu Anselmo. Eu conheci muito o seu Anselmo por causa dessa ligação, né, da nossa firma, e com as coberturas que o seu Anselmo fazia sempre, né? Sempre, qualquer acontecimento que tinha. Então, o seu Anselmo estava na nossa indústria e muito amigo desse meu irmão, o Romildo, que é o mais velho. Tenho grandes lembranças dele e saudade, porque são pessoas que realmente fizeram a história de Marília. Anselmo Scarano, o Pena Forte. Né? Tinha o pseudônimo dele e tal. Exatamente. E eu vou contar, eu preciso contar isso. Essa é uma oportunidade para contar isso, né? Quando eu entrei no Correio de Marília, registrado no dia 1º de fevereiro de 1981. Já se passaram, portanto, 40 anos. Aí, continuei trabalhando na Rádio Clube de Marília, ao lado de Wilson Matos, José Marques Beato, Otávio Linelli, Dorival Lopes, Walter Saia, Nhô Constâncio, Moacir Teixeira Pita, Ferreira Martins, Luiz Carlos Espila Araújo, Rubens Ramos, João Carlos Rodrigues, entre outros profissionais que me vêm assim na memória inicialmente. E eu só fui iniciar o meu trabalho na televisão, na Rede Globo Oeste Paulista, no dia 1º de dezembro de 1987. Sim. E olha só, foi um período de teste antes da entrada na TV, então imagina o coração e a compreensão do seu Anselmo. Eu cheguei numa semana para ele lá e falei assim, seu Anselmo, eu tenho uma oportunidade de ser um repórter de televisão. Eu tenho o meu trabalho aqui, minha carteira de trabalho assinada, e eu queria saber se o senhor poderia me dispensar durante uma semana para que eu vá fazer um teste, isso em 1986, antes da minha contratação, na emissora em Bauru. Ele disse, sim, pode ir. Você imagina o que poderia acontecer em situação normal. Ah, você quer sair da minha empresa? Então você sai e não volta mais. Não, ele permitiu, eu passei lá uma semana, alguma coisa assim, realizando um treinamento, voltei. Não foi naquele 86 que a contratação se efetivou, foi no ano seguinte, 87. Mas eu preciso registrar esse momento e o coração dele, a compreensão dele de ver que aquele jovem de 21, 22 anos estava desejando algo mais. E depois daquele início, em dezembro de 87, se foram 31 anos em televisão. Já não estou mais, hoje estou numa agência de marketing digital, que é a To Go Digital. Moro aqui em Fortaleza, Ceará, há 18 anos com a minha família.
Moro aqui, mas sempre querendo saber das notícias de Marília. E sempre buscando reativar as coisas de Marília. Ilza, um pouquinho aí do seu momento, histórias do passado. A minha memória do senhor Anselmo é muito uma pessoa afetuosa, sempre lembrando com carinho a forma como ele fala da memória de Marília. Ele tinha uma forma própria de falar, que era coluna vitral. Ele narrava de forma poética, todo domingo, todo mundo esperava, né, seu Armando? João Marcos lembra também? A gente esperava a coluna dele para ler no jornal, passou a se chamar Diário, né, Diário de Marília, e essa coluna, ela tinha uma forma, um olhar poético, né, para a cidade, para as pessoas da cidade. Ele olhava com carinho todo mundo. Então, era uma coluna muito bacana, a gente gostava muito de ler. É importante também resgatar essa memória. Também queria dizer que foi importante a Câmara Municipal dar o nome à TV Câmara de Anselmo Scarano. A TV Legislativa aqui de Marília tem o nome do senhor Anselmo. Também foi um trabalho de dedicação do Cido de Almeida, que também foi radialista, jornalista, né? Então, muito importante também lembrar. E nosso amigo querido. Exatamente. Olha, eu agora vou recordar aqui um outro personagem muito importante da história de Marília, que é o senhor Aldo Conelian. Temos aí... Aldo Pedro Conelian. Aldo Pedro Conelian, ex-vereador de Marília, confere, né? Sim, isso. E queremos... Exatamente, queremos resgatar um pedacinho de uma fala dele, que está dentro também da Comissão de Registros Históricos da cidade de Marília. Vamos ouvir esse pedacinho. Bem, com os recursos disponíveis hoje da tecnologia, do videocassete, nós editamos um ato, à mesa da Câmara Municipal, criando e regulamentando o registro histórico em videotape e fotográfico para a Câmara Municipal de Marília. A mesa designará uma comissão para selecionar diversos cidadãs que, através da entrevista, farão depoimentos, ficará registrado e serão ouvidas as autoridades constituídas. Por exemplo, ex-prefeitos, ex-presidente de câmaras, deputados, ex-deputados federais e estaduais. Serão ouvidas autoridades civis e judiciárias para relatar aquilo que interessa a nossa história de Marília. Serão ouvidas autoridades eclesiásticas, tanto a geração atual que desconhece, como as futuras gerações irão saber da fundação da primeira igreja, da fundação da Diocese de Marília, e por assim por diante. Outro depoimento histórico possível graças ao trabalho da Comissão de Registros Históricos. Então, gostaríamos de perguntar para a Ilza e para o senhor Armando Raineri qual foi a relevância, ou qual é a importância, a relevância do trabalho realizado por Aldo Pedro Conelian. Posso falar primeiro, Ilza? Sim, por favor. Obrigado. Olha, eu acho assim que, como é uma frase a ser de efeito, uma frase que já vem há muito tempo, que o povo que não tem memória praticamente não existe, né? É a mesma coisa do idioma, né? Todo país, ele preserva o seu idioma, ele faz de tudo para preservar o seu idioma, né? Então, como o Brasil, Portugal e mais alguns países que falam português, eles se unem para não deixar que o português morra.
Então, isso é uma coisa muito importante que se faz dentro de um país. E dentro de uma cidade, de um estado ou de um país, a memória também, eu acho que ela é muito importante, né? Porque o povo que não tem memória, ele praticamente morre, né? Então, eu acho que a partir da cidade, depois o estado e a área federal, a nação, todos nós deveremos nos dedicar à memória do nosso país, do nosso estado ou da nossa cidade. É o que a gente tentou fazer por alguns anos, enquanto eu fui presidente, e que, felizmente, depois que eu saí por algum motivo, essas pessoas que labutam, né, dentro da comissão continuam preservando a história de Marília. Então, isso realmente não pode deixar morrer, não pode deixar de existir. Como nós não queremos que acabe o nosso idioma, o idioma português. Sem dúvida. Ilza? Lembrando da criação, né, da comissão, dentro dando continuidade ao que o seu Armando disse, da importância mesmo da preservação da memória, com esse objetivo foi criada, né, a Comissão de Registros Históricos pelo seu Aldo Cornelian. Então, o seu Aldo, em 1983, criou, através de um ato da Câmara, a Comissão de Registros Históricos, nomeando as pessoas que o seu Armando já citou, né, que foram fundamentais, eram pessoas abnegadas, é um trabalho voluntário, as pessoas têm que despender o seu tempo mesmo para ir colher os depoimentos, foram anos, né, de dedicação, são momentos que se debruçam em pesquisas incansáveis, como o seu Paulo Lara, que produziu, depois de tanta pesquisa, esse livro, que é muito importante para a gente, Marília, Sua Terra, Sua Gente, né, seu Paulo Correia de Lara, que a cidade tem a sorte de tê-lo, né, ter tido o seu Paulo Lara em Marília, que provavelmente será reeditado, nós estamos já a caminho da publicação de uma edição nova dele, e esperamos que dê tudo certo, provavelmente vai dar certo. Também o trabalho do senhor Sebastião Leme, fundamental, porque no tempo que ele fez, a tecnologia era incipiente. Ele conseguiu fazer esses vídeos que as pessoas vão assistir, podem assistir na íntegra, mas graças ao trabalho do Marcos, da equipe toda, do seu filho Bruno, de garimpagem, de buscar esses trechos, e essa competência técnica da To Go, né, que você tem, está sendo possível trazer os trechos que vocês consideraram que seria relevante para nós falarmos aqui. Então, esse trabalho do senhor Aldo Cornelian, esse pioneirismo de criar a Comissão de Registros Históricos, que ele era o presidente da Câmara, teve essa iniciativa e nomeou os membros dessa comissão para anualmente sair um ato com a nomeação anual, mas se mantém, geralmente, os membros vão se mantendo. Lembrando que, além da publicação desse livro, teve outros livros publicados também através da comissão, que é Marília, Marcos e Monumentos, também do seu Paulo Lara. Teve livros também publicados da dona Rosalina Tanuri, são 3 títulos da dona Rosalina, muito importantes também. E também houveram eventos importantíssimos. A Comissão de Registros Históricos fez Marília através dos seus artistas durante muitos anos, com uma dedicação muito grande do seu Armando e lembrando do seu Toninho Neto, que foi uma pessoa dedicadíssima também, principalmente o que era relacionado à arte e cultura. Ele tinha muita sensibilidade, então ele valorizava muito os artistas, ele promovia, dava visibilidade, além da Noite dos Pioneiros, né, que estamos na 35ª edição, e é um evento anual que homenageia os pioneiros da cidade, com temas que trazem resgate da cultura, das nossas raízes. Então, sempre também dando visibilidade aos grupos, aos artistas da cidade. É muito importante todos esses eventos, e tudo teve sua raiz lá em 1983, com mérito para o seu Aldo Cornelian pela iniciativa
da criação da Comissão de Registros Históricos. Muito bem, muito bem. Gostaria de registrar um outro personagem importante da cidade de Marília e da política de Marília. Quem é do passado vai se lembrar do nome de Diogo Nomura, que foi deputado federal. E também nós temos um pedacinho de um vídeo dele, obtido pela Comissão de Registros Históricos da cidade de Marília, em que ele conta como foi que ele chegou a Marília e aqui se estabeleceu com a sua família. Vamos ouvir. A primeira impressão é de uma cidade com surto de crescimento, porque eu vim pela estrada antiga de Cafelândia, num caminhão, com a mudança, como nós chamávamos, e senti, por exemplo, mudando-me lá na antiga Rua Espírito Santo, hoje Armando Salles de Oliveira, onde residi, numa casinha de madeira. Para você ter ideia, na Avenida Sampaio Vidal, haviam poucos prédios de alvenaria. O que eu me recordo é que na época tinha o Hotel São Bento, o Banco do Estado e a Brasserie. O resto eram construções de madeira, inclusive o grupo escolar, onde nós temos o posto ali perto do jardim. De maneira que a impressão que eu tive é aquela imagem que nós assistimos no filme de Faroeste, de uma cidade movimentada, né? Inclusive pessoas ainda portando um revólver à cintura. Era uma fase muito interessante do despertar de Marília. Aí está Diogo Nomura, um político, um cidadão de Marília, alguém que também deu a sua contribuição. E vou também perguntar ao seu Armando Raineri quais as lembranças que ele tem do então político Diogo Nomura, de 30, 40, 45 anos atrás. O que ele pode recordar para nós de Diogo Nomura? Do deputado Diogo Nomura, é claro, foi um representante da cidade de Marília na Câmara Federal, né? Então, ele era uma pessoa de suma importância para nós, porque quando a cidade precisa de alguma coisa em termos de verba ou de alguma ajuda da área federal, quem está em contato, né, mantendo contato entre a nossa cidade e o governo federal, são os deputados. E então, o doutor Diogo Nomura teve uma importância ímpar, né, como os outros deputados, outros políticos também, nessa área também tiveram. Mas o doutor Diogo Nomura foi uma pessoa assim, que sempre se destacou muito, né, na legislatura federal. Então, a gente tem que lembrar dessa figura, né, dentro da política, que a política naquela época me parece que era também muito mais levada a sério, né, em termos de que se trabalhava realmente para a comunidade, né? Então, naquela época, nós tivemos aí o doutor Diogo Nomura como representante de Marília na área federal. Então, a gente só tem que agradecer, porque o doutor Diogo Nomura trouxe muitos benefícios para Marília. Então, fica registrado aqui que a figura, né, ímpar, a figura política do doutor Diogo Nomura, uma importância muito grande para a área política e administrativa da cidade. Wilza? Continuando, né, concordo plenamente, foi importantíssimo. Ele fez uma carreira política que a gente tem orgulho, porque ele foi vereador, depois passou a deputado, sempre olhando pela cidade, trazendo o que fosse possível, né, em termos de projetos atendidos e as demandas. E hoje o filho dele é vereador, desculpe, na cidade de São Paulo, vereador Aurélio Nomura. Então, o filho prosseguiu também na carreira política e tem tido bastante cuidado também com a questão da memória, está sempre presente lá no grupo do Facebook nosso, o Grupo Memória de Marília. Então, ele é uma pessoa bem atuante também, está sempre resgatando a memória do pai, e isso é bem importante. Sempre é relevante registrar os primeiros moradores, os pioneiros, aqueles que chegaram a Marília. E aqui eu gostaria de registrar
o primeiro bispo da Diocese de Marília, que é Dom Hugo Bressani de Araújo, já falecido, está com os seus restos mortais na Igreja São Bento, em Marília, e é alguém que também contribuiu para a cidade de Marília, trazendo a palavra de Deus, trazendo a bênção, as orações para todas as cidades. E a gente lembra dele porque foi o primeiro a se instalar aqui na cidade de Marília. A gente até tem algumas imagens aqui para mostrar. Aí está um pouquinho do que... Eu gostaria, enquanto a gente vê essas imagens aí do passado, do bispo, a opinião aí de Armando Raineri e da Ilza também sobre o trabalho que o bispo realizou na cidade de Marília ao longo desses tantos anos, desde a criação da cidade. Podemos começar, senhor Armando Raineri. Ah, pois não. Bom, na área de religião, né, da religião católica da cidade de Marília, a memória do Dom Hugo Bressani de Araújo é uma figura, assim, muito importante, né, porque a figura do bispo, ele está, como se fosse dentro da política, ele está, assim, estritamente ligada ao Papa, né, a toda essa área da Igreja Católica, e é claro que alguns benefícios, né, solicitados através do Dom Hugo devem ter sido aceitos, né, e alguma coisa em termos de dizer que a religião católica fez, dentro da área da religião, e principalmente para os católicos, em termos de orientar os seus adeptos, né? E a figura do Dom Hugo Bressani de Araújo foi sempre muito respeitada dentro da cidade de Marília. Não só dentre os católicos, mas dentre as demais religiões também, porque ele realmente foi uma figura muito importante, importantíssima mesmo, dentro da cidade de Marília, junto ao clero, né, e junto também aos adeptos, aos fiéis da Igreja Católica. Wilson, que lembranças você tem do seu trabalho, do seu estudo, da captação de registros sobre Dom Hugo Bressani de Araújo, o primeiro bispo da Diocese de Marília? Muito bem lembrado o nome de Dom Hugo, né? Ele foi realmente muito importante, além da sua presença, da sua forma. Eu me lembro pessoalmente dele, a minha avó frequentava a Igreja São Bento, eu era criança, eu ia também, e eu me lembro dele, né? Então, celebrando as missas. Achei também aqui um trecho do livro do seu Paulo Lara, né? Onde ele colocou a foto do Dom Hugo, né? Ainda mais jovem, e aqui contando, né, que ele foi instalado aqui a diocese, ele foi o primeiro bispo, o arcebispo aqui de Marília, né, e diz assim o seu Paulo Lara, muito culto, viajado e inteligente, logo se impôs pelos seus dotes de espírito e coração, adentrando uma cidade cuja população é aberta a todas as crenças, sem resquícios de intolerância, tão comuns em cidades antigas e tradicionais. Ele não só foi muito procurado, como também ele próprio procurou o convívio de toda a comunidade, que tão bem soube compreender e apreciar a lanheza de seu caráter e bondade de coração. Dom Hugo empenhou-se decididamente na construção de um seminário em Marília, no que encontrou apoio na comunidade católica, realizando seu objetivo no majestoso edifício à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 826, sob a denominação de Seminário Diocesano São Pio X. São preparados os jovens voltados para as vocações sacerdotais, de que muito carece a religião católica apostólica romana no Brasil. Ao lado, construiu o edifício do patronato. Trouxe para Marília os religiosos de São Vicente, que se encarregaram da direção do Educandário Bento de Abreu e da paróquia de Santa Isabel, cuja igreja foi edificada pela Santa Casa de Misericórdia,
à esquina da Vicente Ferreira com a Avenida Cascata, construiu a paróquia que está hoje na Brigadeiro Eduardo Gomes 704, ao lado do seminário, funcionando conjuntamente a sua sede inicial, o Colégio Cristo Rei, a Avenida Cristo Rei 300, a cargo dos Irmãos do Sagrado Coração, o Noviciado Padre Emílio, a cargo dos religiosos de São Vicente de Paula, a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. E também ele construiu a creche Juventude Católica, que ficou a cargo das irmãs José de Cluny, na Rua Paraíba. Também construiu o lar de assistência à criança na Rua Bartolomeu de Gusmão, na Vila São Miguel. Ele também fez a Betânia das Apóstolas, na Salgado Filho, destinado ao descanso das irmãs do Sagrado Coração de Jesus. E então, com idade avançada, ele foi jubilado e foi substituído por Dom Frei Daniel Tomazella, que já era seu auxiliar desde 1969. Ele faleceu dia 9 de junho de 1988 e foi sepultado, como o senhor Armando falou, na Catedral de São Bento. Graças ao seu Paulo Lara que eu recorri a ele, né, para que nós pudéssemos ter uma ideia melhor da atuação do Dom Hugo em Marília. Muito bom. Aí a gente está vendo algumas imagens de um vídeo que está também na internet, produzido pela Diocese de Marília, a quem agradecemos pelo uso neste Memória de Marília. E eu gostaria ainda de dizer o seguinte, né? Já estamos aí nos encaminhando para o nosso final do nosso bate-papo, e não poderia deixar de registrar com muita satisfação, com muito orgulho, que o Jornal da Manhã, na edição desta semana, fez um registro muito bacana, muito legal, do Memória de Marília. Agradecemos ao Jocelim Machado de Oliveira, foi meu professor de inglês lá atrás, uns 40 anos, 45 anos atrás, meu professor de inglês, um texto do Roberto César, que trabalha na redação lá do Jornal da Manhã. Jocelim, ficou bacana, ficou 10, Roberto César, ficou bacana. Um abraço também para Vanderlei Rocílio Dávila, que é o gestor do jornal, que está na linha de frente ali. Muito obrigado. E eu acho que isso também é um reconhecimento deste início de trabalho que estamos fazendo e serve para um convite para todas as pessoas para que elas possam estar aqui participando. Aliás, eu vou até aproveitar, abrindo um pouquinho a tela ao lado aqui, para a gente mostrar um pouquinho desta edição do Jornal da Manhã. Está aí um pouquinho da edição, e mostrando com destaque o nosso trabalho, ao lado da Ilza. Teve até uma manchete, uma chamada na primeira página, e também o registro na página interna. Obrigado ao Jornal da Manhã por esse registro. Muito obrigada. Obrigado ao Jocelim. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Então, ok. E, sendo assim, feito esse registro de agradecimento, que é sempre importante, a gente também reconhecer o espaço que as pessoas mostram para a gente, vamos assim nos encaminhando para o final e colhendo o relato final do seu Armando Raineri sobre o Memória de Marília e sobre esse trabalho, a sensação que ele tem de recordar. Eu vou dizer uma coisa, eu amo recordar as coisas boas que eu fiz na vida. Às vezes eu fico me perguntando, mas será que eu fiz alguma coisa ruim? Porque eu não consigo ter isso como lembrança. Eu só tenho coisas boas de lembranças na vida. Eu só tenho coisas assim, quando eu morei na cidade de Marília, eu saí de Marília há 30 anos, mas tenho ela sempre no coração, sempre na cabeça. Eu lembro quando eu morei na rua Conde Francisco Matarazzo, 491, bairro Lorenzetti. Estudei na escola Antônio Gomes de Oliveira entre 1971 e 1978, com um intervalozinho em 1975. Eu estudei no Baltazar de Godoy Moreira, que a gente vai falar sobre Baltazar de Godoy Moreira ainda no nosso conteúdo aqui. Depois fui estudar no Monsenhor Bicudo, também no Bezerra de Menezes, e no terceiro, digamos assim, colegial, como se era dito na época, no Colégio Objetivo, na Avenida Sampaio Vidal. Então, tenho muita lembrança boa de Marília, e não sei se a sensação do seu Armando Raineri de recordar as coisas de Marília traz essa mesma sensação. Olha, não é exagero, não, me perdoe quem possa pensar o contrário.
a minha cabeça está voltada para as coisas positivas, para as coisas boas. Eu só guardo lembranças boas do passado. Eu não sei se isso é natural, se é um exercício, se eu estou fazendo o auto-engano. Você não lembra das coisas ruins? Não, eu não lembro das coisas ruins, só lembro das coisas positivas. Então, gostaria de lembrar e de perguntar como é que é essa emoção de lembrar essas coisas do passado quando passa um filme aí, seu Armando Raineri. Pois é, Marcos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer você que, né, me fez o convite para fazer essa entrevista, e a Wilza também, essa amigona, né, que a gente se conhece há tantos e tantos anos, né? Recordar as coisas que foram, como você mesmo disse, boas aqui em Marília. E como você, que é muito mais novo do que eu também tenho as minhas memórias dos 15 anos que eu vivi na minha cidade natal, onde eu nasci, né? Eu também, de vez em quando, estou sem fazer nada e eu me vejo na minha cidade, né? E a minha infância foi muito boa, a minha juventude, até os 15 anos, na cidade de Marília, de Ibitinga, também foi muito boa. Então, eu também faço esse retrospecto, né? Passa esse filme, né, na cabeça da gente. Então, essa é a grande falha que eu, pelo menos, não tenho da minha cidade, porque lá não existe a Comissão de Registros Históricos, né? Mas eu, dentro da minha cabeça, eu tenho a memória minha e de Ibitinga, né? Então, eu acho que isso tudo é muito bom da gente poder fazer. E como em Marília existe a Comissão de Registros Históricos, eu até gostaria de pedir o favor da Wilza para que coloque, né, à disposição, eu sei que ela talvez iria fazer isso, mas lembrando para que ela coloque a Comissão de Registros Históricos a todas as pessoas que queiram entrar e fazer algum tipo de pesquisa, escolas, principalmente, com seus alunos, né? Então, eu gostaria que a Wilza falasse sobre isso também. Marcos, muito obrigado pelo convite. Wilza, muito obrigado pela companhia dessa entrevista tão gostosa que nós fizemos hoje. Um abraço. Ótimo. Eu que agradeço, viu, senhor Armando? Muito obrigada. Foi mesmo muito especial essa nossa live de hoje, Marcos, por causa do meu vínculo afetivo, profissional e de tantos anos, né, de tanta longa duração com a Comissão de Registros Históricos, né? Então é um carinho muito grande mesmo. Eu também queria aproveitar e agradecer. Nós fizemos hoje aqui na Biblioteca Municipal, um espaço maravilhoso. Não sei se vocês perceberam, é uma luz diferenciada, tirando que eu estou com herpes aqui, mas desculpa. E fizemos, então, um trabalho, foi cedido ao espaço, então agradecer aos funcionários maravilhosos aqui da biblioteca, André Gomes, prontamente a gente pôde vir fazer o trabalho aqui, e dizer que a Comissão de Registros Históricos está, sim, disponível. No site da Câmara tem muito material também importante, fotografias, vários arquivos que foram migrados lá para o site. E com relação às visitas, só estamos respeitando aí os protocolos, né, devido ao Covid. Então, ainda não é possível fazer classes inteiras, mas acreditamos que tudo vai sendo normalizado. E, como sempre fizemos, recebemos os alunos, mostramos os espaços, passamos um filme, as professoras também que se interessarem podem mandar ofício lá para a Câmara, direcionado à professora Daniela, que hoje é a presidente da comissão, para fazer as visitas e conhecer o acervo da comissão, que tem jornais, tem vídeos, os espaços também, com as fotografias, para que as crianças também tenham esse contato com esse material de memória, e a partir desse contato despertem também para essa forma de educá-los, né, para a preservação da memória. Muito obrigada, e acho que foi um dia muito especial mesmo. Eu fiquei muito feliz da presença do senhor, viu, senhor Armando? Uma pessoa Obrigado. Muito querida por todos nós da comissão, Muito com uma história muito bonita, que a gente tem muita alegria de contar. Obrigada. Olha, eu volto a saudar Armando Raineri
como ele revelou a data de nascimento dele, 80 anos de idade, com desenvoltura, com consciência, com fala. Olha, Deus queira que eu consiga, aos 80 anos, manter essa desenvoltura, esta memória. Você vê que ele tem uma voz assim... Com certeza você vai passar locutor, né? As as frases são construídas, ela tem começo, tem meio, tem fim. É um jornalismo, né? É um jornalista, né? É um radialista, digamos assim, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado e agradecido pelo esse bate-papo, foi muito bacana. Mais um conteúdo produzido, Memória de Marília, sempre com o apoio da To Go Digital. A To Go Digital é uma agência voltada à criação e à estratégia na internet. É o nosso trabalho, a gente aproveita uns momentozinhos aqui de descanso, de folga, para fazer esta produção. Qual é o propósito? O propósito é levar informação, levar conhecimento às pessoas. Este é o propósito, é mostrar um pouco da história. Já tem muito desse material na internet. O que a gente busca é tentar, assim, juntar os pedaços, juntar as partes e tentar fazer um resumo, assim, e atualizar o que já está disponível e o que já foi feito pela Câmara de Vereadores, pela cidade de Marília e pelo excepcional trabalho realizado pela Ilza e também pelo senhor Armando. Então, mais alguma coisa para a gente dizer? Podemos ir? Podemos? Então, obrigado a todos. Obrigada a todos. Eu agradeço. O nosso próximo encontro.